Olá você, seja muito bem-vindo ao Ninho de Séries. E finalmente uma adaptação de respeito para Percy Jackson chegou no Disney Plus. Nós tivemos 2 episódios lançados agora no dia 20 de dezembro e teremos novos episódios lançados toda quarta-feira até o dia 31 de janeiro. E ao todo serão 8 episódios nessa primeira temporada. E para esse vídeo eu decidi trazer uma análise sobre esses 2 primeiros episódios, com algumas informações que o Oráculo Semideus fez lá no Twitter e principalmente comparações e teorias que podemos tirar desses 2 primeiros episódios em relação aos livros. Então já fica ciente que nesse vídeo aqui vai ter uma chuva de spoilers. E aí, para quem está completamente por fora desse universo de Percy Jackson e os Olimpianos é uma série do Disney Plus que é uma adaptação da saga de livros do Percy Jackson, escrita pelo Rick Riordan, que também é um dos produtores da série. E eu falei que finalmente temos uma adaptação de respeito porque essa não é a primeira adaptação de Percy Jackson. Em 2010 tivemos o lançamento do filme de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, produzida pela Fox e estrelada pelo Logan Lerman como Percy, que adaptou o primeiro livro da saga. Só que essa adaptação não agradou muitos fãs. Em 2013 tivemos o lançamento do segundo filme, referente ao segundo livro, que foi O Mar de Monstros, que teve ali algumas correções em relação ao primeiro filme, depois de uma enxurrada de críticas dos fãs, mas realmente insistir no erro não estava dando mais, então eles cancelaram aí a franquia dos filmes. O próprio Rick Riordan, que é o criador do Percy, revelou que ficou insatisfeito com as adaptações, assim como o público e a crítica especializada também. Em outras palavras, o filme ficou ruim, aí flopou e depois eles cancelaram. Mas aí o Disney Plus chegou para honrar todos os fãs de Percy Jackson e trazer uma adaptação que até o momento está muito boa e muito bem trabalhada. Então vamos falar sobre referências dessa série em relação aos livros, que é muito interessante comentar. Logo no primeiro episódio nós temos a aparição de um Pegasus no telhado, numa visão aí que o Percy tem enquanto ele era criança, que muito provavelmente é o Blackjack. Na série nós também temos uma cena onde mostra um caderno com vários desenhos que o Percy fez de vários monstros que ele foi vendo aí ao longo da vida dele, e lá conseguimos especular muita coisa, muitos monstros que irão aparecer aí futuramente na história. E eu já aproveito esse momento para trazer uma mudança que aconteceu da série em relação aos livros, que assim, foi uma sacada genial. Na série, o Groover joga mitomagia com o Percy não apenas por diversão, mas para treiná-lo a respeito dos monstros e das divindades aí durante sua jornada do herói. E assim, isso pro enredo foi uma sacada de mestre, porque o que parecia ser um jogo inofensivo de criança ali sobre deuses e monstros, na verdade já era um treinamento para que o Percy conseguisse reconhecer os monstros que ele fosse vendo aí pela frente e também até os deuses e as outras divindades também. E agora eu vou falar da minha cena favorita do primeiro episódio, que é a cena do museu. Nessa cena do museu a gente tem ali, logo na primeira entrada, uma lembrança do Percy enquanto ele era uma criança ainda com sua mãe numa visita no museu, onde eles param e ficam analisando a estátua do Perseu segurando a cabeça da Medusa. Só que o primeiro fato curioso sobre essa cena é que a Sally Jackson revela que o nome Percy é uma homenagem ao Perseu, mas diferentemente do que todo mundo acha que era só porque ele era um herói e tudo mais, era porque ele tinha uma boa relação com a sua mãe, e por conta disso ela deu o nome de Percy, né, em homenagem ao Perseu. Mas o mais legal dessa cena, e que assim, eu achei também outra sacada genial do enredo, foi ver a Sally Jackson defendendo a Medusa. Para você que não sabe a história completa da Medusa, eu sugiro assim, leia, mas eu vou trazer um resumão aqui dela pra você. A Medusa, ela era uma linda jovem discípula da deusa Atena, que morava no templo da Atena também, e aí em um dia ela acabou sendo violentada pelo Poseidon, que é o deus dos mares. E aí, após ter acontecido essa violência, ela buscou refúgio em sua deusa Atena, que além dela não ter recebido o apoio de sua deusa, ela ainda foi acusada de ter seduzido Poseidon. E como punição a isso, Atena a transformou em uma górgona. E para garantir que ela nunca mais olhasse para ninguém, qualquer pessoa que olhasse diretamente nos olhos da Medusa se transformaria em pedra. E nessa cena da série, a gente vê a Sally Jackson defendendo a Medusa, pois ela sabe de toda a história, e ela também teve um caso com o Poseidon, né? Ele é o pai do Percy. E o mais legal dessa cena é ver a Sally defendendo a Medusa, e mesmo ela tendo tido um caso com o Poseidon, né? Ela sabe o quão horrível ele foi para a Medusa e ainda defende ela na frente do Percy. E outra mudança também que teve na série em relação aos livros é em relação ao relacionamento da Sally Jackson com o Gabe, que na série eles não vivem um relacionamento tão abusivo como era escrito nos livros. Na história original do Ladrão de Raios, que é o primeiro livro lançado ali em 2005, a gente tem um relacionamento muito tóxico da Sally com o Gabe, que inclusive a gente dá a entender ali que o Gabe bate na Sally também, mas na série isso não acontece. Pelo contrário, é ela que
que manda nele. Foi uma mudança assim bastante significativa que trouxe um posicionamento muito forte pra essa personagem. E até também que reflete nos dias de hoje, né? Acho que não combina mais a gente trazer essa história como é descrita nos livros. Então foi uma adaptação sutil, mas assim, muito boa. E uma revelação aqui super interessante do primeiro episódio é em relação à divindade que aparece aí nos sonhos do Percy, que muita gente assistiu e achou que era o Hades, mas na verdade se trata de Cronos, que é o titã do tempo. E assim, sobre o primeiro episódio, eu não tenho críticas nem tipo grandes pontuações, porque eu achei esse episódio muito bom. Ele conta a história de uma forma muito legal e o episódio não tem nem 40 minutos. Então assim, o enredo ficou muito bem escrito e a produção tá assim, perfeita. Já no segundo episódio, nós temos a chegada oficial do Percy no acampamento Meio-Sangue, que assim, vou revelar pra vocês, eu fiquei um pouco frustrado com o acampamento. A gente consegue ter as primeiras imagens ali do visual, arquitetura, de como é, só que foi mostrado muito pouco, e isso me frustrou um pouquinho, porque o acampamento Meio-Sangue é um grande acontecimento no livro. Só que eu espero que eles mostrem um pouco mais disso ao decorrer da série, né? Mas por enquanto eu fiquei meio assim... E agora, duas informações super importantes que esse segundo episódio traz pra gente e você precisa se atentar nisso pra continuar assistindo a série. Naquela cena que o Quirrell fala pro Percy que a Anaclusmus, que é aquela caneta que vira a espada do Percy, né? Ela para de retornar ao bolso dele caso ele se renda numa batalha. Isso pode ser uma informação extremamente importante que pode acontecer aí no futuro da série. Porque isso não existe nos livros. A Anaclusmus, ela sempre volta pro Percy. Mas aí na série nós temos essa informação que se ele desistir de uma batalha, ela não retorna mais. Então guarda essa informação aí com você, que ela vai ser importante no futuro. Segunda informação muito importante para se atentar, que nós tivemos a revelação nesse segundo episódio. Na história original, o Percy tem uma semana para cumprir aí a sua missão, né, até o solstício de verão. Diferentemente dos livros, que ele tem 10 dias para cumprir essa missão, e lembrando que desses 10 dias, 5 dias ele passa só no Cassino Lotus. Então o que a gente consegue aí refletir sobre essa informação é que nós tivemos um corte de tempo, né, de 10 dias passou para 7, e que na série original a gente tinha 5 dias lá no Cassino Lotus, o que a gente vai ter esse tempo reduzido na série, e isso pode impactar a história, ocasionando aí cortes também da história. Então já vamos se preparando caso isso aconteça. E assim, isso me preocupa profundamente, porque a gente já tem 2 episódios que são muito rápidos e que a história é contada muito rápida. Eu não sei se eu estou sendo enviesado, mas eu gosto muito de séries que têm um desenvolvimento mais lento e que vão contando a história pra gente pouco a pouco. Eu acho que é por isso que eu sou tão fã de Game of Thrones, porque em Game of Thrones a gente vai construindo um quebra-cabeça, assim, eles vão soltando informações que a gente vai conectando e a história vai sendo montada ali pouco a pouco. Em Percy Jackson e os Olimpianos, essas informações elas são soltadas de forma muito visual e muito rápida também. Por exemplo, nos livros fica muito claro que o Percy é filho do Poseidon. Já na série, a gente tem ali algumas relações dele com a água que vai dando a entender que ele é filho do Poseidon. Como naquela cena do chafariz no primeiro episódio, onde ele usa seus poderes ali pela primeira vez, né? Ou também na cena do banheiro lá no acampamento Meio-Sangue, com a água protegendo ele ali do ataque de bullying. E até mesmo na cena do lago, que é a cena clássica, quando ele é revelado de fato que ele é filho do Poseidon. Não estou dizendo que isso me incomoda profundamente assim, mas que eu entendo a estratégia que a série está querendo trazer. O que me incomoda de fato assim um pouco é porque a gente não tem grandes explicações sobre os deuses, sobre as relações que os deuses têm e também todas as fofocas do Olimpo, né? Como por exemplo a aparição do deus Dionísio ali no segundo episódio, que tipo assim, ele é só jogado na história e aí a gente entende ali que ele é um deus, mas tipo assim, faltou alguma coisa pra tipo, caramba, ele é um deus, sabe? E aí essas informações elas são jogadas e aí vai da sua interpretação, do seu conhecimento ou até mesmo da sua pesquisa pra você entender quem é aquele deus, o que é que ele faz, quais são os poderes dele, com que ele tem relação. Então eu acho que essas conexões assim faltam um pouquinho na série, que nesses 2 episódios não tiveram tanto assim, mas que existiram algumas explicações que você tipo assim, vai atrás da informação e aí você consegue entender a história. Só lembrando que você não precisa ler os livros pra entender a história da série, mas assim, quem lê os livros com certeza tem uma facilidade muito maior para entender a história do que quem não leu. Mas esse ponto não diminui nem um pouco a série está fantástica, o enredo está muito bom, esses episódios foram muito bons, eles poderiam ser um pouco maiores, mas ainda assim, tipo, tá na medida perfeita e eu tô muito ansioso para continuar assistindo e ver aí para onde essa série vai. Mas lembrando que essa é apenas a minha opinião e eu quero saber a sua, então deixa aí nos comentários o que você está achando de Percy Jackson e os Olimpianos no Disney Plus. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar ele para um amigo e